E se eu te dissesse que o motivo de tantas pessoas estarem desconfortáveis com a sua presença é porque, sem perceber, você já se tornou tudo aquilo que elas tentaram impedir? Respira fundo, porque o que você vai ouvir aqui não é por acaso. Se esse vídeo chegou até você, é porque há algo maior te guiando, uma força que quer te lembrar quem você realmente é, e porque tantos tentaram te apagar antes que você despertasse. Você não está aqui por sorte, está aqui por alinhamento. Então, antes de continuar nessa revelação profunda, faz o seguinte: deixa o like agora, isso mostra que você está pronto para receber o que vem. Se inscreve no canal porque aqui não é só sobre assistir, é sobre acordar de vez. E comenta aqui embaixo o número 22 se sua alma já sentiu que esse vídeo é exatamente o que ela precisava ouvir hoje. Esse vídeo não é só mais um conteúdo na internet. É um espelho, é uma chave, é uma mensagem que vai te lembrar de tudo aquilo que o mundo tentou fazer você esquecer. Às vezes, os maiores movimentos não vêm com estrondo, mas com silêncio. Há aqueles que passam despercebidos, que são subestimados por sua quietude, sua introspecção e sua aparente passividade. Mas o silêncio, para alguns, é apenas uma estratégia, uma pausa estratégica antes do grande despertar. Quando o observador desperta, o mundo treme. Porque aquele que viu tudo em silêncio, que estudou cada padrão, que suportou cada manipulação sem reagir, esse é o que mais assusta. Ele não fala porque teme, mas porque entende. E quando decide falar, não há máscara que permaneça no rosto de quem o rodeia. Por muito tempo, confundiram sua paciência com ignorância, seu distanciamento com fraqueza. Mal sabiam que por trás daquele olhar calmo havia um mapa sendo desenhado, um roteiro de fuga, uma revolução silenciosa em andamento. Quem vive no automático nunca percebe o momento em que o diferente começa a ver o mundo com olhos próprios. É como se uma cortina fosse arrancada diante da realidade, e aquele que sempre foi subestimado começa a enxergar a verdade por trás de cada palavra doce, cada gesto generoso, cada falsa promessa. A revelação não vem como um milagre, mas como uma avalanche construída grão por grão de dúvida, de desconforto, de sensação estranha que não se explica. Esse despertar não é leve, ele dói. Ele arranca a pele da alma, porque ver tudo com clareza exige coragem para abandonar tudo o que era confortável. Mas uma vez desperto, não há retorno. O observador, agora desperto, se torna espelho. E aqueles que viviam das sombras, agora tremem diante do reflexo que ele projeta. A maioria vive presa dentro de uma estrutura invisível, uma espécie de prisão confortável. Regras não ditas, padrões herdados, uma cultura de obediência disfarçada de tradição. Poucos têm a ousadia de perguntar: quem construiu isso tudo? Menos ainda têm coragem de quebrar a estrutura e olhar o que existe por trás do conforto. Ver o invisível exige perder tudo: segurança, aprovação, até mesmo amor. Porque quando se começa a ver de verdade, as mentiras mais bem contadas vêm à tona. E perceber que você foi ensinado a venerar o que te aprisiona é um choque profundo e transformador. Despertar dentro da Matrix é como sair de uma bolha emocional. De repente, as frases que antes acalmavam se tornam alarmes. Os conselhos repetidos soam como programação. As pessoas queridas, que sempre pareceram certas, revelam intenções torcidas por trás de sorrisos. É um colapso de identidade. E não é como nos filmes onde o herói acorda e tudo se resolve. Aqui, acordar é perder o chão, questionar tudo, mergulhar em noites escuras da alma, onde a única luz é o instinto que grita: continue. O preço de ver o invisível é a solidão. Não porque ninguém te ame, mas porque poucos te entendem. As conversas se tornam vazias, os vínculos frágeis. Você começa a incomodar apenas por existir, porque sua presença é um lembrete vivo de que é possível sair da programação.
Você vira ameaça ao sistema, não o sistema do governo, mas o sistema psicológico, emocional, espiritual que mantém tanta gente presa na ilusão do está tudo bem. Existe um tipo de sabedoria que não se aprende com livros, nem se ensina em aulas. É uma percepção crua, afiada, adquirida por quem teve que sobreviver espiritualmente em ambientes onde o amor era veneno e a verdade, punição. É a capacidade de sentir o que não é dito, de identificar mentiras dentro de palavras doces, de perceber o rancor disfarçado de gentileza. É como se você falasse uma língua secreta, a linguagem das energias. E quem não entende essa linguagem te teme, porque você enxerga além da superfície, além da máscara. Essa sensibilidade é vista como fraqueza por quem vive na superficialidade. Muito sensível, dizem, mas essa sensibilidade salvou você inúmeras vezes. Ela te alertou sobre pessoas que todos aplaudiam. Ela te fez recuar de situações que pareciam boas demais. É um radar espiritual, um sexto sentido que te distancia de armadilhas que parecem presentes. Não há necessidade de provas, de escândalos, de confrontos. Quando sua alma percebe, já é suficiente. E isso perturba quem não pode mais te enganar. Eles não entendem como você sabe tanto sem ver nada concreto. Mas não é lógica, é frequência. Você lê ambientes, percebe intenções, escuta o não dito. E uma vez que essa percepção desperta, não tem mais volta. Você se torna um espelho energético. E quem vive da manipulação não suporta ser visto por quem já aprendeu a decifrar o invisível. Antes mesmo de saber quem você era, já te ensinaram como se comportar. Que tipo de amor merecia quando calar, a quem obedecer? Tudo isso sem palavras. Foi na prática, na repetição, no medo do castigo, no desejo de aceitação. Você cresceu dentro de um molde e por muito tempo tentou caber nele, mesmo que apertasse, mesmo que doesse. Mas chegou um momento em que algo dentro de você começou a questionar. Por que tudo isso parece tão errado, mesmo quando todo mundo diz que é certo? Desconstruir uma programação herdada é uma das tarefas mais solitárias que existem, porque não se trata apenas de se libertar de ideias. É sobre olhar nos olhos de quem você ama e perceber que parte da dor que você carrega foi ensinada por eles. É confrontar tradições que, embora disfarçadas de cultura, são apenas formas de manter o controle. E quando você começa a se libertar, você vira ameaça. Não por rebeldia, mas porque sua liberdade expõe a prisão de quem ainda vive no automático. Você não teve mentor, não teve manual, não teve suporte. Você teve coragem. Você decidiu quebrar o ciclo, mesmo que isso significasse enfrentar o caos interno, ser rejeitado, ser mal interpretado. E hoje, o que assusta os outros não é apenas a sua lucidez. É o fato de que você conseguiu sozinho. Você rompeu correntes que muitos nem sabiam que existiam. E agora caminha com a leveza de quem não carrega mais os pecados emocionais dos seus antepassados. Algumas verdades não são descobertas, são relembradas. Existe um conhecimento que não vem de fora, mas de dentro. Algo ancestral, profundo, codificado na alma. Você não foi influenciado pela internet ou modinha espiritual. O que você acessou não pode ser pesquisado no Google, porque ele vive dentro de você. É como se cada dor fosse uma chave, cada rejeição uma senha, cada silêncio uma pista para um saber enterrado nas camadas mais profundas do seu ser. Enquanto outros procuram gurus, rituais ou fórmulas mágicas, você escuta uma voz interna que sempre esteve lá, mas que só ficou audível depois que tudo à sua volta desmoronou. É um tipo de sabedoria que não precisa ser validada, porque ela se confirma em cada passo.
Você age por impulso consciente, toma decisões que ninguém entende, mas que no fim sempre se mostram certas. E isso confunde quem ainda espera um sinal externo para agir. Você não aprendeu a ver, você se lembrou que sempre viu. E essa lembrança não só te guia, como também desestabiliza o ambiente, porque você se move com uma certeza que incomoda os que vivem na dúvida. A sua presença é uma lembrança de que existe algo maior, mais profundo, mais verdadeiro. E essa verdade não foi ensinada, ela foi despertada. Enquanto eles falavam alto, você observava. Enquanto se vangloriavam das máscaras que usavam, você prestava atenção nas rachaduras. Enquanto manipulavam, dramatizavam e buscavam dominar pelas emoções, você se mantinha calado, frio por fora, mas fervendo por dentro com percepções cada vez mais afiadas. O silêncio foi a sua arma secreta, sua armadura invisível. Eles pensavam que você não entendia, que era ingênuo, que ainda estava sob controle. Mal sabiam que você estava armazenando informações, analisando gestos, conectando os pontos e decifrando o jogo em tempo real. Você jogou o jogo deles com maestria, fingindo inocência enquanto estudava os padrões de manipulação, os sorrisos falsos, as palavras envenenadas travestidas de conselho. E não reagiu. Não precisou gritar, acusar ou confrontar. A sua resposta foi o estudo. Sua paciência foi estratégica, seu distanciamento calculado. E enquanto eles se sentiam no controle da situação, você estava desenhando a rota de saída. Porque você entendeu algo que poucos compreendem. A vingança mais poderosa é a elevação silenciosa, a movimentação sem aviso, o corte que vem sem explicação. E quando chegou o momento certo, você se retirou, sem aviso, sem grito, sem cena. E foi aí que o jogo virou, porque o poder deles estava no seu engajamento emocional. Ao retirar sua energia, você desmontou o teatro. Eles ficaram sem palco, sem público, sem plateia. E o silêncio, aquele mesmo que eles interpretaram como fraqueza, se revelou como sua maior força. A ausência se tornou presença. O desprezo virou escudo. E o que restou foi o vazio da manipulação que não encontrou mais quem a alimentasse. A maioria das pessoas corre da dor, se afunda em distrações, anestesias emocionais, falsas felicidades para evitar encarar o que realmente dói. Mas você fez diferente. Você parou, ficou em silêncio e escutou. A dor gritou dentro de você e, ao invés de calá-la, você a deixou falar. Ela revelou verdades cruas, memórias esquecidas, crenças que não eram suas, feridas que carregava há gerações, e cada vez que você ouvia, um pedaço da ilusão morria. Porque a dor, quando respeitada, se transforma em sabedoria. Esse processo não foi bonito, foi nu, visceral, intenso. Você chorou noites seguidas. Questionou sua sanidade, se viu sozinho, sem ninguém que pudesse traduzir o que estava acontecendo. Mas ali, no centro do seu abismo emocional, você encontrou respostas. Descobriu por que aceitava tão pouco, por que atraía os mesmos padrões, por que carregava culpas que não te pertenciam e, acima de tudo, entendeu que não estava quebrado, estava em reconstrução. A dor foi a ferida que se abriu para que a luz entrasse. E agora, ao olhar para trás, você não carrega ódio, apenas clareza. A dor que um dia parecia te consumir hoje é o mapa da sua própria liberdade. Isso desestabiliza quem te via como fraco, porque sua força não veio da negação, veio da rendição. Você não fugiu do fogo, entrou nele, e permitiu que ele queimasse tudo o que era mentira. E o que restou não foi cinza. Foi ouro. O tipo de ouro que só nasce da combustão emocional mais verdadeira. Ser incompreendido é doloroso, principalmente quando você passou a vida tentando ser justo, tentando consertar tudo, tentando explicar seu coração para quem já tinha decidido não escutar. Mas chega um momento em que você cansa.
Cansa de provar inocência, de explicar intenções, de tentar ser visto sob uma ótica justa por pessoas que se alimentam da distorção. E foi aí que você entendeu. Se precisar ser o vilão para manter sua paz, que assim seja. Porque não há liberdade maior do que deixar de tentar convencer quem já escolheu não enxergar. Eles criaram uma narrativa, um personagem que não tem nada a ver com quem você realmente é. Pintaram você como rebelde, ingrato, difícil. Tudo porque você parou de aceitar abusos, de repetir ciclos, de se calar diante de injustiças. Você colocou limites, disse não, cortou acessos, e isso foi o suficiente para virar ameaça. Afinal, para quem vive de controle, qualquer ato de autonomia é um ataque. Eles esperavam que você pedisse perdão, que tentasse limpar sua imagem, mas você apenas saiu de cena, em silêncio e em paz. E o mais bonito de tudo isso, você não precisou vingança, não precisou provar nada, porque o tempo se encarregou de mostrar a incoerência deles. Enquanto você seguia sua vida, evoluindo, se curando, vivendo sua verdade, eles continuavam presos ao próprio enredo de manipulação. Você se tornou a prova viva de que não precisa gritar para ser ouvido. Basta viver com integridade que um dia a verdade ecoa. Mesmo que você seja o vilão na história deles, você é o herói da sua própria narrativa. Por muito tempo, você ouviu que certos comportamentos eram apenas jeito de ser. Aquela risada venenosa disfarçada de brincadeira, aquela chantagem emocional vestida de preocupação, aquele sumiço estratégico que vinha sempre depois de um limite imposto, tudo era romantizado como traço de personalidade. É só o jeito dele, diziam. Mas algo em você começou a desconfiar, a ver o padrão por trás do personagem. E quando conectou os pontos, entendeu. Aquilo não era espontâneo. Era estratégia, era manipulação. Você viu além do charme, além do discurso bonito. Começou a enxergar o script emocional sendo encenado repetidamente com diferentes vítimas. E quando você parou de reagir como antes, eles sentiram. Porque o jogo emocional só funciona quando há quem jogue junto, mas você saiu do tabuleiro e, ao nomear a manipulação, quebrou o feitiço. Porque é assim que essas pessoas agem. Elas vivem do não dito, da zona cinzenta onde tudo é interpretação. Quando você traz luz, elas perdem o poder, e isso os irrita, porque o seu despertar não foi barulhento. Foi claro. E clareza, para quem manipula, é veneno. Você passou a reconhecer o ciclo, os gatilhos, os mecanismos e parou de aceitar, de justificar, de engolir. Você deu nome ao que antes era apenas sensação. E ao fazer isso, você não apenas se libertou. Você ensinou, com seu exemplo, que a verdadeira personalidade de alguém se revela quando as máscaras caem. E que há muito disfarce sendo aplaudido por aí. Eles acharam que você tinha sumido, que se perdeu, que desistiu. Riram da sua ausência. Julgaram seu silêncio. Mas o que eles não sabiam é que, enquanto zombavam da sua distância, você estava construindo. Na sombra, no anonimato, na solidão mais densa, você estava se curando, reorganizando tudo internamente, entendendo a si mesmo como nunca antes. Enquanto o mundo buscava likes e validação, você buscava essência. E é por isso que sua presença agora assusta, porque ela vem de um lugar que poucos têm coragem de visitar, o interior mais cru da alma. Ficar sozinho não foi escolha, foi chamado. Um chamado para se desconectar do barulho, das expectativas, dos papéis. E ali, sem plateia, você fez o verdadeiro trabalho. Chorou, jejuou, escreveu, meditou, questionou tudo. Passou dias sem saber quem era. Mas também teve momentos de epifania, de conexão com algo maior, de compreensão profunda sobre sua missão neste mundo. E esse processo não foi compartilhado. Não virou story, nem post. Ele aconteceu em segredo.
E é por isso que seu retorno é tão impactante. Agora você caminha com outra postura. Não é arrogância, é certeza, é paz. É o tipo de força que não grita, mas que muda a atmosfera. E quem te conheceu antes dessa reconstrução mal consegue reconhecer. Porque o que você construiu não foi uma nova imagem. Foi um novo ser. Um império espiritual silencioso. Uma estrutura interna tão sólida que nenhuma tempestade externa pode abalar. Você foi rotulado desde cedo. Sensível demais, diziam. Estranho, sussurravam. Difícil de lidar, murmuravam pelas costas. Mas o que ninguém percebeu é que cada um desses rótulos era, na verdade, um marcador da sua autenticidade. Era o sistema tentando conter o que não podia controlar. E por muito tempo você tentou se encaixar, tentou ser normal, tentar se calar, se encaixar nos moldes que a sociedade desenhou. Mas chegou o dia em que você cansou de caber, cansou de se dobrar para caber em espaços pequenos. E foi nesse momento que os rótulos deixaram de ser feridas e viraram coroas. Você começou a entender que sua sensibilidade era, na verdade, radar. Que sua intensidade era profundidade, que sua quietude era leitura, e que seu estranhamento era o reflexo de um mundo que ainda não sabe lidar com pessoas verdadeiras. Você reconfigurou a dor da rejeição em combustível, transformou cada piada em aprendizado, cada tentativa de apagamento em fogo interno, e quanto mais tentavam te diminuir, mais você crescia por dentro, construindo uma identidade que não dependia mais de validação externa. Hoje, aqueles que riram observam em silêncio, porque aquilo que tentaram usar contra você virou sua marca registrada. A pessoa que era motivo de preocupação agora é inspiração. Aquilo que era chamado de problema, agora é poder. E a verdadeira ironia é que, no fim, eles não conseguiram te quebrar. Na tentativa de te enterrar, esqueceram que você era semente. E hoje você floresce, com os mesmos rótulos que tentaram usar para te definir. Só que agora você os usa como insígnia de quem sobreviveu ao processo e saiu maior. Você foi ensinado a obedecer. Desde cedo disseram quem ouvir, quem seguir, a quem prestar contas. A autoridade vinha sempre de fora. Do adulto, do líder, do livro sagrado, da voz que gritava mais alto. E assim, você cresceu duvidando da sua própria voz. Sempre esperando a confirmação, sempre buscando aprovação, mesmo quando tudo dentro de você gritava não. Mas então, a vida te colocou contra a parede. E ali, na dor da decepção com quem prometeu cuidar, você descobriu que a única autoridade real era a sua consciência desperta. Foi um processo brutal. Ver que aqueles que você mais respeitava usavam seus títulos como forma de dominação. Ver que o amor vinha condicionado à obediência. Que a fé era usada para calar e não para libertar. Cada descoberta era como um templo caindo dentro de você, mas com cada ruína, uma nova fundação se erguia. Você começou a confiar na sua intuição, a testar suas ideias, a caminhar com passos próprios. E percebeu que não precisava de aval para existir. Sua existência já era validação suficiente. Hoje, você não se dobra mais diante de cargos, púlpitos ou fardas, porque entende que o verdadeiro poder não grita, ele sussurra por dentro. Você honra sua conexão direta com o divino, sem intermediários. E isso incomoda, porque um ser autônomo é um ser incontrolável. Você virou sua própria referência. E agora, não importa o tom de voz ou o currículo de quem tenta te calar. Se não ressoar com sua verdade interna, não tem poder sobre você. Você não apenas questionou a autoridade, você se tornou ela. Eles acharam que ao te trair, estavam te quebrando, que ao mentir, estavam te diminuindo, que ao virar as costas, estavam te silenciando. Mas cada facada foi uma bússola, cada abandono, uma seta apontando para algo maior, e você percebeu isso cedo. A dor não era castigo,
era mapa. A vida não estava te punindo, estava te conduzindo. E quanto mais eles tentavam te puxar para baixo, mais você subia. Porque você entendeu que a traição, quando bem decodificada, é o instrumento mais preciso da evolução. A primeira reação foi revolta. É natural. Mas depois, algo mudou. Você parou de se perguntar, por que fizeram isso comigo? E começou a perguntar, o que isso está me mostrando? E essa mudança de foco alterou tudo. Você viu que certas pessoas só estavam ali para cumprir uma missão, te empurrar para o seu verdadeiro caminho. A dor foi o empurrão que você precisava. O colapso foi a libertação disfarçada. E ao invés de amargar, você absorveu. Ao invés de travar, você transformou. Hoje, você caminha com outro entendimento. Você não espera mais desculpas. Não precisa mais de explicações, porque o que parecia ruína foi rota, e a estrada que parecia ter sido feita de pedras atiradas por outros, na verdade foi pavimentada pelo seu próprio despertar. Agora você lê os sinais com clareza, e sabe que, se doeu, foi necessário. A traição foi apenas o combustível que o universo usou para te realinhar, e no fim das contas, eles não te derrubaram. Eles te revelaram. Você não precisou fazer escândalo, não precisou reunir provas, não precisou montar dossiê. Sua cura foi a resposta, sua evolução, o escândalo silencioso que eles nunca conseguiram conter. Porque enquanto tentavam narrar a sua história com mentiras, você escrevia um novo capítulo com integridade. E foi isso que os desmontou. Não foi o grito, foi a ausência de reação. Não foi o ataque, foi a sua ausência emocional. Eles esperavam barulho, receberam paz. E não souberam lidar com isso. A sua simples presença passou a expor, porque você virou contraste. Onde havia falsidade, você trazia verdade. Onde havia manipulação, você trazia clareza. E isso fez com que os outros também começassem a ver. O que antes era disfarçado com carisma começou a parecer tóxico. O que antes era justificado como preocupação revelou-se controle. E você, sem dizer uma palavra, revelou tudo. Porque a cura tem um brilho próprio. Um brilho que revela rachaduras nos castelos de mentira. Hoje, eles falam baixo quando você chega. Evitam olhares, sentem desconforto. Porque sabem que não há mais acesso. Que você não se alimenta mais da mesma frequência e que, acima de tudo, você não precisa mais provar nada. Você venceu sem batalha, porque seu crescimento fez o papel de espada. E sua luz, agora inegável, virou a denúncia silenciosa que nenhum argumento consegue apagar. Eles zombaram quando você falou de propósito. Riram quando você disse que sentia algo maior te guiando. Disseram que era ilusão, carência, delírio. Mas o que eles não sabiam é que você nunca foi apenas um indivíduo. Você era o anúncio de uma nova era, um sinal ambulante de que o velho sistema estava em colapso. Sua existência, sua persistência, sua cura silenciosa, tudo isso era uma profecia viva que eles recusaram ouvir. E agora, o que você dizia está se cumprindo diante dos olhos deles. Não foi sobre mágica, foi sobre preparação. Enquanto eles buscavam status, você buscava essência. Enquanto tentavam te desmoralizar, você se alinhava espiritualmente. E quando chegou a hora certa, a vida te colocou na posição que era sua por destino. Não por esforço, não por aparência, mas por congruência. Sua frequência mudou e o universo respondeu. Hoje, você não precisa mais justificar nada. Você apenas vive. E isso já basta para que muitos se sintam confrontados. Eles se perguntam como você conseguiu. E a resposta é simples, mas inacessível para quem vive desconectado. Você apenas obedeceu à verdade dentro de si. Você não foi construído pela sociedade. Você foi revelado pela espiritualidade. Você é o tipo de pessoa que não precisa falar muito. Sua jornada fala por você. E o que antes era ignorado, agora é admirado.
ainda que em silêncio, porque a verdadeira profecia não se cumpre com palavras, ela se cumpre com existência.